Antes era ASA, mas também teve o DIN e o GIS. Esses eram os padrões de sensibilidade dos filmes fotográficos. Depois veio uma organização internacional de padronização chamada ISO, pegou o número que era relativo à ASA, que era um padrão americano, e implantou isso como sendo internacional. Então criou uma padronização internacional dessa sensibilidade, dessa sensibilização. O que é que isso significa? Quanto maior for esse número do ISO, quanto mais alto o ISO, mais sensível o filme fotográfico, aquela película gelatinosa é. Então, com menos luz, você consegue fazer uma boa exposição. Do mesmo modo que quanto menor for este número, então você pode ter uma maior oferta de luz, porque ele fica menos sensível. Então, quanto mais baixo o ISO, menos sensível ele é. Pensando nisso, agora eu vou ensinar como é que a gente vai montar a escala do ISO e como que vai ficar fácil da gente lembrar isso na prova, porque, pasme, tem muita gente que ainda se confunde com isso, tá bom? Vou abrir um espacinho aqui e a gente vai começar a montar, tá? Vamos começar sempre do ISO 100, tá? Professor, tem ISOs mais baixos? Pode ter sim, mas a gente vai sempre adotar essa medida 100 como o mais baixo, como o padrão, tá? Então vamos começar do ISO 100. Lembrando que se eu aumento o ISO, eu dobro, né, a sensibilidade dele. Então o que era 100 passa para 200 quando eu mudo um passinho. Então o próximo número foi aí 200. Depois eu vou dobrar esse ISO, vou dobrar a quantidade de sensibilidade do meu filme. Então 100, 200, agora 400, tá bom? Dobro o 400, também eu passo para o ISO 800. Do ISO 800, depois eu passo para o 1600, depois eu vou para o 3200, que seria exatamente o dobro. Depois do 3200 eu vou para os 6400, tá? A gente pode até já parar por aqui porque já está um ISO muito alto, é mais ou menos o padrão das câmeras, mas desses 6.400 ainda tem o 12.800, que tem muito modelo de câmera que tem, e por aí vai, tem câmeras com ISO acima de 50.000, tá? Tudo bem, então vamos montar a nossa escala aqui do ISO 100 até o ISO 12.800, já está ótimo para a gente saber diferenciar essa escala. Qual que é a vantagem? Quando que eu devo usar um ISO mais alto ou quando que eu devo usar um ISO mais baixo? Lembrando, pessoal, quanto maior a minha sensibilidade for, né, do meu sensor digital, né, já trazendo para a fotografia digital e saindo um pouco da analógica, quanto maior for o meu ISO, mais sensível ele é. Então, quanto maior o ISO, permite com que eu fotografe em situações com menos luz, tá? Vamos às definições agora. Na propriedade de ser um material sensível, ele era aquela película gelatinosa, o meu filme fotográfico, ele era formado por sais de prata, que quando eram expostos à luz eles se juntavam, eles sofriam uma reação física e química também, que faziam com que eles se juntavam e formavam uma imagem naquela película gelatinosa. Quanto mais sensível era o meu filme, maior eram esses grãos, esses sais de prata. Quanto maior o ISO, a minha foto ficava antigamente, e fica até hoje também, mais granulosa, ela fica uma imagem cheia de ruídos, né? A gente percebe isso quando tem situações que tem um contraste muito grande, a gente observa na parte mais escura da foto, fica muito granulosa, fica muito estranha, fica muito esquisita. E também na fotografia digital isso acontece, porque aí mais fotos de iodo são separados para realizar aquela porção, né, para se sensibilizar naquela porção ali da imagem, tá? Daquela luz que está recebendo. Eu sempre vou dar preferência para ISO mais baixo, pode ser que eu precise aumentar, aí é uma outra situação, mas quanto mais baixo melhor. Por quê? Porque eu vou ter mais definição, vou ter mais qualidade da minha imagem, então vai ser o ISO mais baixo deixa a imagem menos granulosa, com menos ruído, tá? Lembrando, pessoal, essa escala que a gente montou aqui
Essa escala é cada degrauzinho desse, cada passo, cada número que eu vou de um para o outro é sempre o dobro ou metade da luz, tá? Desse caso fica muito fácil montar essa escala, exatamente porque ela é sempre o dobro e metade, diferente das outras escalas de obturador e diafragma que a gente montou antes, né? Mas o conceito é esse ainda, tá? Cada step, cada degrauzinho, cada passinho que eu dou aqui, cada EV, cada valor de exposição é sempre o dobro ou metade da luz. Aí você vai me perguntar, mas Modesto, a minha câmera tem ISO 1000, por exemplo, e não está na sua escala. Tudo bem, isso são valores intermediários, tá? A gente tem que sempre trabalhar com os inteiros. Os intermediários não cairão no nosso concurso, tá? Vamos trabalhar sempre com os valores inteiros, tá? Da mesma forma que foi no obturador e diafragma. Pessoal, se eu mexo aqui, né? Se eu estou com uma condição de luz legal, mas o meu ISO está alto, eu preciso abaixar o meu ISO, então eu abaixo o ISO, eu estou perdendo entrada de luz, estou perdendo captação de luz quando eu abaixo o ISO. Lembrando, se eu abaixo um pontinho, eu tenho que compensar um pontinho também, ou no meu obturador ou no meu diafragma. Se eu perco aqui, ó, eu dou um pulinho aqui para o número anterior, por exemplo, eu estava no 400 e vou para o 200, então eu perdi um EV. Então eu tenho que compensar um EV ou no meu obturador ou no meu diafragma. Então eu tiro um pouquinho de luz aqui e coloco, tenho que abrir um pontinho do meu diafragma ou deixar o meu obturador mais lento um pontinho para compensar essa luz que eu perdi aqui na minha sensibilidade. Certo? Essa daí é a escala do ISO, não dá para esquecer mais.